Iremos agora estudar a chamada função exponencial. E o que vem a ser a função exponencial? Quando eu trabalho com função, significa dizer a relação entre duas grandezas. Agora, por que essa função é chamada de exponencial? Porque a variável está no expoente. Assim, vamos ler aqui a definição que temos aqui. Chamamos de função exponencial qualquer função de R em R. Assim, eu tenho o domínio, os reais, a imagem, os reais, definida por f de x, que é a mesma coisa de y, é igual a a elevado a x. Assim, para cada valor de x, um valor de y. Domínio, imagem. Esse a representa a base e o x, que é a variável, está no expoente. Assim, toda função exponencial, preste atenção nisso. Você tem base e a variável x está no expoente. E anteriormente já foi estudada a função do primeiro grau, a função do segundo grau, mas aqui estamos trabalhando com a chamada função exponencial. É a relação entre duas grandezas. Para cada valor de x, um valor de y e vice-versa. Onde a é a base, mas tem um critério. Ela pertence aos números reais positivo, quer dizer que a base não pode ser nula e são os reais positivos. Assim, sempre vamos trabalhar com a base com um número positivo. Sendo outra condição, que ela tem que ser diferente de 1. Assim, a base, teremos o quê? Os números positivos e sendo diferente de 1. Lembre dessa condição, que é a condição de existência de uma função exponencial. A base tem que ser um número positivo e diferente de 1. Agora vamos dar início ao fazer o esboço gráfico. Que vocês lembram que na função do primeiro grau, você faz o gráfico da função, que é uma reta. Na função do segundo grau, você faz o gráfico da função, que forma uma parábola. Agora iremos fazer o gráfico da função exponencial, onde iremos formar outra figura que chamamos de hipérbole. Agora vamos dar início ao estudo da função exponencial, trabalhando com o gráfico da função. Esboço o gráfico da função, f de x, que é y, é igual a 2 elevado a x. Assim, quem é a base? 2. Observe que ela é positiva. Dê o domínio, e dê a imagem da função. Quem é o conjunto domínio e quem é o conjunto imagem. Vamos agora aqui representar essa função. Para se trabalhar com o gráfico, você vai atribuir valores a x, que podem ser valores negativos, positivo e zero. Assim eu coloquei de menos 2 a mais 2. Para cada valor de x eu vou encontrar um valor de y. Para isso eu vou resolver a função. Y vale quanto? Y? 2 elevado a x. Esse f de x é a mesma coisa de y. Base, expoente. Assim eu vou substituir o x por esses valores que você atribuiu. Assim, primeiro, y é igual a 2 elevado a menos 2. Agora, como é que eu posso resolver uma potência com expoente negativo? Já foi visto anteriormente, quando trabalha com potência com expoente negativo, você tem que fazer o inverso do número e trocar o sinal do expoente. Assim vai ficar o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2 e o expoente, que é menos, fica mais. Assim faz o inverso do número e troca o sinal do expoente. Aí 1 meio elevado ao quadrado é 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Assim eu tenho de menos 2 e o valor de y, 1 quarto. Agora vamos para o próximo valor. Quem é x? Menos 1. Fica y, que é igual a 2 elevado a menos 1. Que é no lugar do x. Você substitui a base, continua 2, o expoente agora é menos 1. Subtendo isso, tem 1, você vai ficar com o valor de 1 meio, porque você tem que inverter o número, elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 corresponde a ele mesmo. Assim, 1 elevado a 1 é 1. 2 elevado a 1 é 2, assim dá 1 meio. Quem é o próximo expoente agora? 0. Assim você vai ficar com y é igual a 2 elevado a 0. Lembre-se, quando o número é elevado a 0, corresponde a 1. Assim, qualquer número diferente de 0 à base elevado a 0, já sabe que a potência com expoente 0, o resultado será 1. Y é igual agora, base é 2, que é o expoente?
1. Estou trocando os valores de x por esses números. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, corresponde a 2. E fechando, base 2, expoente 2. Como é elevado ao quadrado, qualquer número elevado ao quadrado é ele vezes ele. 2 vezes 2 são 4. Assim, para cada valor de x, você tem um valor de y. Você formou o que chamamos de par ordenado. Assim, quando eu tenho um par ordenado, eu tenho para cada valor de x, eu associo um valor a y. Vamos agora trabalhar no plano cartesiano. No plano cartesiano, você vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui um eixo horizontal, que é os valores para x. Aí, quem são os valores de x que eu vou colocar aqui? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quem são os valores para y? Observe os valores de y. Eu tenho valores em forma de fração e tenho números inteiros. Assim eu tenho aqui, vou colocar os números inteiros. 1, 2, 3, 4. Sendo que aqui eu tenho 1 meio. Como eu tenho aqui 1 meio vai ser o que? A metade, entre 0 e 1. Assim aqui é 1 meio. E o outro eu tenho quem? 1 quarto. 1 quarto é 0,25. Assim vai ser a metade, que vai ficar entre 0 e 1 meio. Assim aqui eu tenho o que é 1 quarto. Vamos agora marcar os pontos no plano cartesiano. Para isso você vai relacionar os valores de x com os valores de y. De menos 2 você vai ligar para 1 quarto. Assim eu tenho aqui menos 2, eu vou relacionar com 1 quarto. E o ponto marca aqui entre eles. O outro, de menos 1, irei para 1 meio. Assim você sobe e marca aqui 1 meio. O outro ponto, você tem 0, 1. Você não marca no 0, você marca no 1. O outro ponto, você tem do 1 para o 2. Do 1, você vai para o número 2. E o outro ponto aqui, você tem do 2 para o 4. Você sobe na vertical, do 2 até chegar ao número 4. Aí agora, se você fazer a ligação, não faça em forma de reta, porque aqui você não vai ter uma reta. Pronto, formou aqui o gráfico da função. Assim, quem é o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x? Pronto, está aqui o esboço do gráfico da função exponencial. Observe o tipo de curva que foi formado. Assim, quem é o domínio da função? Serão os números reais. Sempre quando fala domínio da função, para a função exponencial você bota os reais. Quem é a imagem da função? A imagem da função são os valores de y. Sendo que os valores de y, observe que ele não tem valores negativos, é sempre valores o quê? Positivo. Por isso que a imagem da função vai ser os reais, diferente de 0, que não é 0, e positivo. Domínio são os valores de x, que pode ser positivo, negativo e 0. E a imagem são os positivos aqui da função. Pronto. Domínio dessa função, os números reais, e a imagem da função são os valores positivos. Por isso eu coloquei o asterisco, quer dizer, tiro o 0, e aqui os valores positivos. Agora vamos para o outro item, aonde vamos trabalhar também com o esboço do gráfico. Antes de avançar para esse do esboço do gráfico, eu vou acrescentar uma observação aqui para vocês. Observação sobre essa função. Essa função y, que é igual a 2 elevado a x, observe que aqui representa a. Assim, aqui eu tenho que esse valor de a é igual a 2. Se a é igual a 2, significa dizer que a é maior do que 1. Quando acontece que a é maior do que 1, essa função, não esqueça, ela vai ser uma função crescente. Assim, na função exponencial, como também nas outras funções, se classifica onde ela é crescente e decrescente. Assim, por que a função é crescente? Porque a base é maior do que 1. Sempre que a base for maior que 1, não esqueça, a função será crescente. Observe que os valores de x, aqui eles estão aumentando. Quando eles vão aumentando, outros valores vão aumentando também. Os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Para cada valor de x que vai aumentando, o de y também vai aumentando.
Mas pela base fica mais tranquilo. Observe pela base aqui, ó. Olhando pela base, você tem uma função crescente. E olhando no gráfico, os valores de x aumentam e os valores de y também aumentam. Assim, tanto no gráfico como também na fórmula algébrica, dá para você identificar que a função aqui ela é crescente. Ela aqui é crescente e pela fórmula ela é maior do que 1, a base ela é crescente. Agora vamos para o outro gráfico. Veja bem que vai seguir mais ou menos o mesmo roteiro. A diferença é que a base agora é em forma de fração, está entre 0 e 1. É menor do que 1 e maior do que 0. Mas eu vou fazer o mesmo procedimento. Y é igual. Quem é a base? 1 sobre 2. Elevado a quem? A menos 2. Quando o expoente é negativo, o que é que você faz? Inverte o número. Fazendo o inverso do número, vai ficar 2, que está para 1, elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. 1 elevado ao quadrado é 1, não precisa colocar 1. O outro, y é igual. Quem é a base? 1 que está para 2, elevado a menos 1. Como o expoente é negativo, faz o inverso do número. O inverso do número, 2 está para 1. Elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, que é igual a 2. O expoente agora é 0. Y é igual a 1 meio, que é a base, elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, já expliquei anteriormente, ele é igual a 1. Expoente 0, resposta 1. Y é igual a 1 sobre 2 elevado a 1. Qualquer número elevado ao expoente 1, não esqueça, é ele mesmo. Vai ficar 1 sobre 2. E y é igual ao último aqui, que é 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Qualquer número elevado ao quadrado é ele vezes ele. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 são 4. Assim é que você tem o mesmo resultado em relação ao outro, só que é invertido. Aqui começou com 1/4, já aqui não, terminou com 1/4, mas os resultados são muito parecidos. A mesma coisa, eu tenho um par ordenado x, y. Vamos trabalhar no plano cartesiano. Assim aqui eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, que é a reta numérica. Na vertical são os valores de y. Quais são os valores de y? Eu tenho números inteiros, ó, vai a mesma coisa do outro. Ó. 1, colocar 2, 3, 4. Aqui. Agora vamos representar os valores para 1 meio. 1 meio é a metade entre 0, está entre 0 e 1. Assim aqui eu represento por 1 sobre 2, 1 meio. E 1/4 é a metade que está entre 0 e 1 meio. Aí eu represento aqui 1/4. Agora vamos marcar os pontos, os pares. O primeiro ponto a ser marcado é de menos 2 para 4. De menos 2, iremos na vertical até chegar o 4. Você marca aqui o ponto. O outro, você vai de menos 1 a 2. Ó. De menos 1 até o número 2. O outro, 0, 1, você vai marcar no 1. O outro, 1 e 1 meio. Ó, do 1 eu vou para 1 meio. E o último aqui, do 2, iremos para 1/4. Assim, ó, 2 está relacionado com 1/4. Assim, observe que aqui só inverteu o formato da curva, mas muito parecido com a outra, porque você tem uma função exponencial. Assim, observe que os valores aqui de x estão aumentando e os de y vão diminuindo. Assim, aqui a função é decrescente. Observe, menos 2, 4. Menos 1, 2. Já estão caindo. Ó. Vão aumentando. 0, resposta 1. Aí quando for 1, 1 meio. Quando é 2, 1/4. Assim os valores estão aumentando de x, os valores de y estão diminuindo. Você pode observar no gráfico e isso aqui você pode observar também na tabela. Assim significa dizer que você aqui vai ter uma função decrescente. O domínio será os números reais e a imagem também será os números reais, sendo
que os reais aqui tem que ser positivo. Assinar a observação, você tem que y é igual a 1 sobre 2 elevado a x. Implica dizer que a base A é 1 sobre 2. Quando A estiver maior do que 0 e menor do que 1, você vai ter uma função decrescente. Assim, a função aqui é decrescente. Pronto, encerramos aqui o estudo da chamada função exponencial.